Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a instrutora Deise Parisotto, sou instrutora de ICMS aqui do estado do Rio Grande do Sul e eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre o ajuste da ST, o ajuste do contribuinte substituído, uma mudança muito importante que vai acontecer agora a partir do dia 1º de abril de 2020. Na verdade, aqui são dois assuntos para a gente tratar. Primeiramente, vamos conversar um pouquinho sobre o Decreto 55.089 de 2020, que trouxe uma nova possibilidade de prazos para entrada da obrigatoriedade de efetuar ajuste pelos comerciantes atacadistas e comerciantes varejistas que revendem produtos com substituição tributária. Lembrando que nós estamos tratando das empresas da categoria geral. Bom, como é que funciona aqui? Como é que ficou a questão de prazos? Quando que uma empresa entrou ou entrará na obrigatoriedade de calcular o ajuste da ST? Primeiramente, nós vamos ter que verificar a receita bruta do ano de 2018 dessa empresa. Se a receita bruta de 2018 foi maior do que 3.600.000, essa empresa já está na obrigatoriedade de cálculo do ajuste da ST desde o dia 1º de março de 2019. Então, continua vigorando essa obrigatoriedade, não teve alteração quanto a esta data. Mas, e se a empresa teve em 2018 receita bruta menor do que 3.600.000? Então, a obrigatoriedade dela fica a partir de 1º de janeiro de 2020. E essa empresa, com uma receita bruta tão baixa, ela pode, então, na verdade, até o dia 28 de fevereiro de 2020, aderir ao ROT ST para não precisar calcular o ajuste da substituição tributária no ano de 2020, ou seja, de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Pois bem, qual foi a mudança que veio com o Decreto 55.089 de 2020? Foi dado um novo prazo para as empresas que no ano de 2019 tiveram receita bruta de janeiro a dezembro de 2019 igual ou inferior a 3.600.000. Para essas empresas que em 2019 ficaram abaixo de 3.600.000, a nova data de obrigatoriedade é 1º de janeiro de 2021, exceto para as empresas que em 2018 tiveram faturamento acima de 3.600.000. Aí continua na obrigatoriedade, ok? Então eu tenho que analisar essas duas formas, analisar o ano de 2019 e também de 2018. E aí a minha empresa entra na obrigatoriedade de fazer o ajuste apenas em 1º de janeiro de 2021, ok? Só um detalhe, eu tenho que cuidar muito com a questão de facultativo. O regulamento, ele autoriza que desde 1º de janeiro de 2019 até em qualquer data a empresa pode ingressar fazendo o ajuste facultativamente. O problema é que se ela ingressar, vamos imaginar que ela queira ingressar no mês de março agora, iniciar a fazer facultativamente o ajuste, ou seja, ela não está na obrigatoriedade e ela passa a fazer o ajuste da ST, ou seja, passa a fazer levantamento dos créditos, o efetivo dos débitos, ela passa a ter lá na EFD a parte do ajuste. Isso faz com que ela tenha o posicionamento de ter aderido facultativamente. E uma vez que ela aderiu facultativamente, daí para frente se torna obrigatório. Então tem que ter muito cuidado com a empresa que queira fazer facultativo, se vale realmente a pena para ela fazer facultativo, porque depois não pode mais desistir. Ok? Então, esse é um ponto que eu queria conversar com vocês. E o segundo ponto é justamente da mudança agora, a partir de 1º de abril de 2020. O que acontece? No ano de 2020, até o dia 28 de fevereiro, foi dado a possibilidade para as empresas que tinham receita bruta desde novembro de 2018 até outubro de 2019 abaixo de 78 milhões, elas tiveram a chance de aderir ao ROT ST, caso fosse benéfico para elas. Nós tivemos muitas empresas que aderiram ao ROT ST, mas tiveram empresas que não aderiram ao ROT ST. Bom, o que acontece? O que muda para essas empresas que podiam ter aderido ao ROT ST, ou seja, para aquelas empresas com faturamento abaixo de 78 milhões, o que muda para elas a partir de 1º de abril de 2020? Bom,
primeira coisa, só vai ter mudanças se eu estou tratando de uma empresa varejista. O que é a empresa varejista? É aquela onde a saída preponderante é a venda para consumidor final. Então, se é uma empresa varejista, primeiramente, que não aderiu ao Hot ST, que podia ter aderido e não quis aderir, a partir do dia 1º de abril, ela vai ter que tratar a tributação do ajuste como não varejista. Ou seja, ela deixa de observar o artigo 25A do livro 3 do nosso regulamento de ICMS e passa a tratar essa empresa como o artigo 25B do nosso regulamento de ICMS. O que muda, pessoal? A forma de fazer créditos. Para o varejista, é permitido fazer créditos de todas as mercadorias com ST que tem a finalidade, que a empresa tem a expectativa de vender para o consumidor final. Vamos dar exemplo. Imaginem que uma empresa faça uma compra de 1.000 canetas dentro do mês de abril, ok? Não foi pensar assim, dentro do mês de março. Sendo varejista, o que acontece? Independente dela vender essas 1.000 canetas dentro do mês de março ou não, ela podia fazer o crédito total das 1.000 canetas no que diz respeito ao ajuste da ST. O crédito presumido, que a gente chama lá, né? O montante do imposto presumido lá no ajuste da ST. O que muda agora? Imagine que essa empresa de varejista passa a partir do mês de abril ser não varejista. Ela fez uma outra compra de 1.000 canetas. Ela não vai poder fazer o crédito de 1.000 canetas. Somente vai fazer crédito em cima da venda das canetas que ela tiver. Isso quer dizer o seguinte, imaginem que no mês de abril ela comprou 1.000 canetas e ela vendeu 237 canetas no mês de abril. Ela só vai poder fazer crédito referente 237 canetas. Ou seja, o crédito do mês de abril vai estar diretamente ligado ao número de produtos que foram vendidos no mês de abril, que é desta forma que trata o não varejista, que é previsto lá no artigo 25B. Bom, então, pessoal, é uma mudança, né? Lembrando, empresas com faturamento acima de 78 milhões, para elas não muda nada. Continua sendo varejista, continua o mesmo tipo de ajuste. Empresas abaixo de 78 milhões, só existe duas possibilidades. Ou aderiu o Hot ST, e aí não precisa mais fazer ajuste, ou não aderiu ao Hot ST. Se não aderir ao Hot ST, ela pode ser varejista ou não varejista. Se ela é não varejista, continua a vida dela normalmente. Agora, se ela é varejista, tem essa mudança para cuidar a partir do mês de abril. Então, nós temos que preparar os nossos sistemas para tratar desta forma, muda código de ajustes, né? Tudo isso para tratar essa questão desta mudança. E aí vem um outro importante detalhe dessa mudança. No momento que a empresa passa de varejista para não varejista, ela precisa fazer o quê? O levantamento do estoque. Então, ela vai ter que fazer o levantamento do estoque do dia 31 de março, das mercadorias que ela tem em estoque com substituição tributária, e vai ter que fazer o estorno do crédito em 3 parcelas mensais iguais e sucessivas. Ou seja, ela vai ter que pagar em cima, né, desse crédito que ela tinha feito anteriormente, agora ela vai fazer o estorno para daí a partir de 1º de abril de 2020, tratar como não varejista. Então, muito cuidado aí quanto a essa questão aí de quem é varejista e não quis aderir ao Hot ST. Então, essa virada de chave aí do dia 31 de março para o dia 1º de abril. Ok, pessoal? Esse é meu recadinho de hoje. A gente se encontra num próximo recadinho, numa próxima notícia. Até mais!